Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre genocídio, né? A compreensão do genocídio, que é necessário. Depois do que aconteceu ontem, aquele papel de ridículo, velho, de sair na rua, aglomerar em um país onde está praticamente todas as cepas do mundo, misturando, sabe, aglomerando e vendo um bocado de gente morrer, velho. Sabe? O povo sem... velho. Hoje eu vou falar sobre isso. Focar um pouco sobre isso. Para isso eu escrevi assim, pensando ontem, os pelegos hipócritas são pelegos porque defendem o reformismo, entende? Ou seja, manter a antidemocracia representativa, manter a falácia constitucional, manter justamente o sistema ímpio capitalista, entende? Quando você sai, é o mesmo sair para amontoar gente, para se manifestar contra isso, contra o sistema, gerando o genocídio do povo. É tão genocida quanto o Bolsonaro, man. Não faz diferença, não. Sabe? Não faz diferença você amontoar milhares de pessoas na rua, pedindo fora Bolsonaro, em meio a uma pandemia, gerando a morte de um bocado de gente. Sabe? Isso é ridículo, velho. Sabe, aquilo dali que estavam prestando é papel de ridículo, velho. Em meio ao que está acontecendo no país, sabe? E hoje eu vou falar, assim, na saída disso, velho. Como realmente se manifestar, sabe? Primeiro eu vou ler aqui o que eu acabei de escrever ontem, sabe? Os pelegos hipócritas, sabe? Vão lotar a rua em meio à pandemia para pedir fora Bolsonaro, com camisa de partido defendendo a reforma do sistema ímpio capitalista. Justamente a queda. Sem entender... Não, pior. Defendendo a reforma através das marionetes, entende? Dos desgovernantes, sabe? Do votar, achando que realmente está lutando ou fazendo alguma coisa porque está saindo para se manifestar, gerando o genocídio do povo, velho. Gerando que se espalhe mais coronavírus, entende? Gerando justamente o karma, a morte daqueles que assim saem na rua para defender o fora Bolsonaro, né? Entre aspas. Fora todos eles, velho. Desde Bolsonaro a Lula, que gerou o genocídio de outras formas, entende? Defender qualquer um do desgovernante, defender qualquer um partido, defender a falácia constitucional, é defender a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, velho. Que são parte os próprios desgovernantes, as pessoas que os defendem, os esquizorrentistas, os banqueiros, não faz diferença, são todos genocidas, são tão homicidas igual a todos eles, entende? Tomar parte do sistema ímpio capitalista, tomar parte como reformista, é justamente defender o genocídio do povo que está acontecendo hoje, sabe? E ainda com a hipocrisia de dizer que está defendendo alguém, velho. É ridículo isso, velho. E é justamente nessa compreensão que eu pensei escrevendo isso ontem. Defendendo justamente a reforma do sistema ímpio em queda, sem entender a sua responsabilidade no genocídio, depois que fizeram campanha para o povo votar. Justamente, eu fiz um vídeo sobre isso. A votação, a eleição, gerou os picos de mortes que a gente viu aqui e está vendo até agora, sabe? Não cansam de ser genocidas. Agora são também suicidas, sabe? E isso é parte só apenas da expressão da culpa deles, na própria consciência deles. E ainda tem gente consciente, entre aspas, que realmente acha, compreende realmente a própria queda do sistema ímpio capitalista, que defende o povo ir para a rua, para genocidar ainda mais o povo, como defenderam a eleição, sabe? Como candidatos como Bulos em São Paulo, para ter um pico de mortes de 2, 3 mil pessoas, entende? Isso é muita hipocrisia, velho. É pelegagem no nível máximo, sabe? E para isso, justamente que eu escrevi algumas coisas. Aglomerar é genocidar. Quer se manifestar sem genocidar? Faz greve geral em casa, velho. Pare de trabalhar, velho. Pare de manter a relação empregado-empregador, a relação com o patrão.
por dias e você verá que esse sistema não se mantém. É por isso que hoje, nos grandes jornais, não haviam as manifestações em sua primeira página, entende? Estavam falando da perspectiva do PIB aumentar. Você quer realmente fazer essa galera sangrar? Fique em casa, velho. Defenda a vida do povo, sabe? Não saia de casa, entende? Pare de trabalhar por dias que você vai ver o sistema ruir ainda mais rápido, porque ele rui a todo momento, man. Ele está ruindo a cada segundo, véio, sabe? E justamente essas ações, como a dessa pelegagem hipócrita, é justamente o que gera genocídio. E eu vi ultimamente várias pessoas falando sobre genocídio, que genocídio só há quando há uma etnia envolvida, sabe? O genocídio há quando mata um povo, sabe? Não importa qual é a raça ou qual é a cultura que ele tem, entende? Como se cultura fosse algo individual de cada povo, sabe? Cultura é o que se manifesta justamente através da própria relação social, a relação do ser social, sabe? Mas essa compreensão de genocídio tem sido questionada há vários dias. Aqui no Brasil há genocídio, assim como havia em 2013, assim como havia em 2002, em 2008, entende? Assim como era do PT até o PSDB, passando por Collor, passando pelo regime militar, sabe? Até a entrada dos portugueses no Brasil é uma expressão do genocídio, véio, sabe? E eu estava estudando justamente sobre o pensamento com relação ao genocídio, e Raphael Lemkin, ele faz uma boa compreensão do que é genocídio, que eu realmente concordo, sabe? Os Estados-nação, entre aspas, a compreensão dos Estados justamente como sendo os gerenciadores dos roubos dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, entende? E as nações como a ilusão das linhas imaginárias, aqueles que não concebem realmente o que é a própria casa, a terra, o um que todos somos, entende? O cosmos. Os Estados-nação que entre defender os seus cidadãos e atacá-los, matá-los, colocá-los em risco de morte, optam pela segunda opção, são estados que promovem genocídios. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. Não só no Brasil, no mundo todo, né, man? Ou você acha que as nações como os Estados Unidos, que tem uma quantidade de vacina imensa e prefere segurar para vender mais caro depois, enquanto os países pobres não têm como se vacinar. Isso além de burrice, de perpetuar o vírus e fazer o vírus ficar cada vez pior, é uma manifestação dessa ganância dos homens, que é o capital, mamon, entende? Que é a ação dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, das quais o desgoverno dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte é apenas mais uma expressão, entende? Da própria queda desse desgoverno, sabe? Todo Estado burguês, ou seja, a antidemocracia representativa, a falácia constitucional, gera genocídio, sabe? Todos aqueles que dizem, todo Estado-nação, entre aspas, que diz ser uma democracia representativa, na verdade, uma antidemocracia representativa, que vive a ilusão das linhas imaginárias que dividem a sociedade, ou seja, o espírito dos que dividem são espíritos do anticristo, entende? Assim como a própria compreensão da própria antidemocracia representativa é a falácia constitucional. Todos esses típicos estados burgueses são expressões justamente de genocidas, entende? São expressões do genocídio, sabe? O desgoverno paralelo, entre aspas,
é a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os banqueiros, os esquizorrentistas, os latifundiários, os desgovernantes dos partidos, em incessantes guerras de facções. É interessante estudar isso, sabe? Porque até determinado momento da história, o Estado servia justamente como gerenciador desse embate entre facções capitalistas, entende? E até hoje é assim. Só que cada vez mais essas facções lutam entre elas para justamente gerar a destruição e morte delas, como egrégoras, entende? Como expressões na realidade. Porque o capitalismo vive a sua queda a todo momento, pela própria desigualdade que ele é e se manifesta, sabe? E é justamente esse desgoverno paralelo que é o desgoverno oculto, entende? Sem entender que o governo real é o governo una da própria verdade, a palavra de Deus dentro de ti, entende? Que te governa e governa toda a natureza, entende? Nessa compreensão, eu gostaria de fazer um apanhado de como se chega a essa situação do projeto Brasil Colônia, sabe? Da qual esses que saíram ontem para se manifestar e gerar o genocídio do povo, sabe? Ou seja, que fazem campanha eleitoral para o povo sair em meio a uma pandemia, para genocidar o povo e ainda recalcar isso, entende? Jogar para o subconsciente, pois a própria consciência objetiva deles, pessoas como Gregório do Vivier, pessoas que defendem o mercado financeiro, pessoas que enfim, dos estagiários de Obama, sabe, que vêm para cá para o Brasil e quer para manter esse capitalismo, até as centrais sindicais, que se dizem centrais sindicais, os partidos que enchem as ruas com pessoas com seus logotipos de partido andando nas ruas como se fossem ovelhas caminhando por abate, entende? É essa a compreensão que é necessário pegar essa visão, entende? Então eu escrevi mais ou menos um texto que faz uma síntese disso. A forma predatória e exclusiva do Brasil Colônia foi elaborada antes do descobrimento, tendo como base o paradigma da Pax Romana, que eu já falei aqui num vídeo anterior. Veja o vídeo, é interessante. Se outorgava a terra do Brasil pela coroa portuguesa, pela capacidade que um indivíduo demonstrava de gerar excedente, ou seja, riqueza, para a coroa, demonstrando pela quantidade de escravos que tem, quem tem maior quantidade de escravos, ou seja, que tem a maior quantidade de terra poderia demandar da coroa, ou seja, quanto maior a quantidade de escravos, proporcionalmente recebia a maior quantidade de terra pela coroa, entende? Logo, o processo de desmatamento, da destruição da própria natureza, como a acumulação primitiva, da qual eu falei aqui no mesmo vídeo, e escravidão está diretamente ligada, ou seja, a escravidão à ilusão de separatividade, que é justamente a não compreensão da própria unidade, entende? Ao se enxergar separado do outro, gera uma ilusão de superioridade, para justamente gerar a escravidão, entende? São duas ilusões que geraram a própria escravidão e, consequentemente, o racismo no país, entende? O processo de acumulação primitiva, a escravidão, está diretamente ligado à ilusão de propriedade privada e o imperialismo, formando o projeto político Brasil Colônia, a qual a marionete nazifascista, Bolsonaro, é apenas uma manifestação de sua continuação, entende? Aceitar o desgoverno, aceitar a falácia constitucional, é aceitar esse projeto de Brasil Colônia. Sair na rua para se manifestar, e aglomerar, é genocidar o povo, ou seja, é apoiar o projeto Brasil Colônia, é apoiar o imperialismo, é apoiar os exploradores, é ser opressor, entende? Apoiando os próprios opressores, sabe? É oprimir o povo com o próprio genocídio,
E é isso que é necessário entender, velho. Qual é a forma realmente de se manifestar hoje? Greve geral, velho. Fique em casa. Em vez de se manifestar no sábado, para lotar a rua, pare de trabalhar na segunda-feira, véio, sabe? É assim que se luta de verdade, sem gerar o genocídio do povo, pois só vai gerar o seu genocídio, entende? Por hoje eu fico por aqui. A gente tem um Pix logo aqui embaixo, caso vocês queiram ajudar a gente. Tem um Patreon, um Apoia-se, o link das outras redes sociais da gente. E até mais.